Eu quero que essa semana você olhe para os maiores resultados da sua vida. Os maiores. Olhe para as orações que você tem feito e veja que nessa semana todas serão respondidas. E tem algo que eu percebo que algumas pessoas não fazem. Sabe aquelas metas que você escreveu no início do ano? Quem aqui fez isso? Quem fez? Quem ainda continua lendo ela todos os dias? Seja honesto. Levanta a mão quem lê ela todos os dias. 1, 2, 3, 4 pessoas. Isso não funciona assim. Tem que ler todos os dias. Todos os dias. Eu sentei hoje à tarde para organizar toda a minha semana. Pastor, organizar o quê? Os dias? Não, as horas. As horas. A partir das 5 da manhã está tudo cronometrado. O que eu faço das 5 às 6, das 6 às 7, das 7 às 8, das 8 às 9, das 9 às 10, das 10 às 11, das 11 ao meio-dia, tudo organizado. Porque eu tenho metas. E eu quero que você faça isso. Organize e se prepare. Porque Deus vai te surpreender nessa semana. Eu vou falar isso para quem está crendo. Deus vai antecipar algumas bênçãos sobre a tua casa. Tem bênção que era para chegar no mês de agosto e Deus vai fazer chegar ainda em julho, no finalzinho do mês. Você crê nisso? Se crê, pega isso. Grita glória para Jesus. Gênesis capítulo 5. Nós vamos ler a partir do verso de número 21. 21. Eu estou sentindo Deus aqui. Parece que o céu está tão baixinho que se você levantar um pouquinho mais a mão, você toca nele. Tão baixinho. Capítulo 5, verso 21. E viveu Enoque 65 anos e gerou a Metusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém, 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. E você diz, amém. Você vai levantar a mão, assim, ó. Vai tocar em alguém e diga, essa semana você está proibido andar sozinho. Vai andar com Deus todos os dias. Quem pode dar um glória bem alto por isso? Se assenta, por favor. O tema da minha ministração esta noite é usando os segredos de Enoque no século de número 21. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que o tempo passa, mas os segredos não mudam. Eles são sempre os mesmos. O tempo passa e o ser humano continua maldoso do mesmo jeito. Os anos vão se passando e o ser humano continua malicioso, pecador, falho. Os anos vão se passando e algumas coisas continuam do mesmo jeito. Os ricos continuam sendo a minoria. Os pobres continuam sendo a maioria. Os anos vão se passando e as coisas, algumas não mudam. Na medida que os anos vão se passando, você vai vendo que algumas coisas continuam intactas, do jeito que elas estão. Desde quando este país começou, por volta do século XVI, ano de 1500, os negros eram os mais pobres, e eles ainda continuam os mais pobres. Eram os menos alfabetizados, e ainda continuam os menos alfabetizados. Tivemos avanços, mas as coisas não mudou, continuam semelhantes, em alguns aspectos iguais. O tempo vai passando e algumas coisas não mudam. Eu quero que você grave isso dentro da sua mente. E existem alguns segredos que continuam sendo os mesmos. Por exemplo, o segredo da oração nunca mudou. Existe quem rejeita a oração, quem não leva a oração a sério,
Mas a oração é um segredo que nunca mudou. Se tem algo que funciona, chama-se oração. Se tem algo que é remédio, é oração. A oração faz bem até quando Deus não responde. Porque nós não percebemos que Deus não respondeu e as razões pelas quais ele não respondeu no tempo presente. Mas depois nós entendemos o porquê. Eu já disse aqui que eu já agradeci muito a Deus por orações minhas que ele não respondeu. Muito. Orações feitas no momento da ira. Orações feitas no momento do desespero. Oração feita nos extremos. E você precisa entender que todo extremo é perigoso. O extremo da alegria, perigosíssimo. No extremo da alegria, jovens aceleram seus carros a altas velocidades e morrem. E às vezes matam outras pessoas. No extremo da alegria, prometem coisas que nunca se cumprem. No extremo da alegria, vidas são ceifadas. Mas o outro extremo também é complicado, o extremo da tristeza. Nesse extremo, algumas pessoas cometem suicídio. Algumas pessoas bebem e não param mais e vão se destruindo. E, aliás, sempre os depressivos, eles são mais inclinados ao alcoolismo. E na maioria das vezes, quando a depressão é curada, o álcool é desprezado. Já não é mais necessário. A oração sempre funcionou. Se você orar, não interessa o extremo do momento que você está vivendo. A oração vai trazer o equilíbrio. Ela vai restabelecer as coisas, vai organizar as coisas. E esse segredo de oração, ele é tão antigo quanto o ser humano. Desde o primeiro ser humano que estava aqui, até o último que acabou de nascer, talvez nas últimas frações de segundos, talvez enquanto eu confecciono essa frase, já nasceu centenas, esse segredo continua para todos eles. Outro segredo que nunca mudou é o da leitura bíblica. É uma pena que as pessoas não leem a Bíblia, e aqueles que leem a Bíblia de forma limitada. Eles leem a Bíblia como tudo. Existem leituras bíblicas que fazem a mente das pessoas se abrirem para a tecnologia. Outras leituras para a construção. Outras leituras para a culinária, para a espiritualidade, inteligência emocional. Mas alguns só leem a Bíblia como um paliativo para os dias maus. Eu estou mal, não estou legal, deixa eu abrir um texto aqui. Isso é um texto que ele não gosta, como se fosse um dadinho que você joga para ver onde vai cair. Você deveria ler a Bíblia como os grandes homens de Deus. Ler a Bíblia para entender o propósito de Deus, os planos de Deus. E ler a Bíblia em todos os dias. Ler a Bíblia nos dias bons, ler a Bíblia nos dias ruins, ler a Bíblia nos dias da alegria, ler a Bíblia nos dias das dores. Você deveria ter o hábito, porque a leitura bíblica é um hábito revolucionário. E se você quiser anotar isso, anota. Nos últimos anos, quando eu falo os últimos anos, isso aqui já vai para mais de 7.000 anos, Deus decidiu se relacionar com o ser humano através da escrita. Por isso você tem que gostar da escrita. Se você não escreve bem, se esforce para isso. Se você não escreve bem, aprimore isso. Isso é necessário. Lembra de Josué? Quando Deus entregou a liderança do povo de Israel para Josué, Deus deixou claro: eu não vou andar com você, Josué. Eu não vou mandar um anjo de fogo, não tem coluna de fogo. Eu não vou mandar muro de fogo, não vai ter sarça pegando fogo. Eu vou te guiar. Deus vai guiar como? Através do livro. Tem um livro aí, eu quero que você leia o livro. Você vai conhecer a minha vontade através do livro. Você vai conhecer os meus propósitos através do livro. Você vai alcançar tudo que eu tenho para você lendo o livro. Que livro que era esse? Era apenas um pedaço desse livro que o Josué tinha.
Eu vou repetir isso para você entender como nós estamos e o nível que nós vivemos. Por que nós não podemos aceitar um padrão de vida tão baixo? Porque é simples. O Josué, com um pedacinho do livro, um pedaço que ele tinha, ele derrubou as muralhas de Jericó. Com um pedaço do livro só, ele matou todos os gigantes que se opôs a ele. Ele só com um pedacinho, ele revolucionou. O Moisés também só tinha um pedaço. Eu vou mais longe, o Paulo só tinha um pedaço. Com esse pedacinho, ele viajou o mundo pregando. Agora eu vou te convidar, imagina você que tem o livro todo. Imagina você que tem o livro completo. Imagina o que você vai fazer essa semana na direção de Deus. Imagina o que você vai fazer esse ano na direção de Deus. Posso dar uma notícia? A sua vitória em Deus já está garantida. O primeiro que crê, já melhora esse glória, melhora esse aleluia. Já está garantida, isso não falha. Há muitos anos que a leitura bíblica não falha. Outro segredo que eu posso citar para você é o segredo da fé. Fé. E a fé que eu estou falando aqui não é só a fé salvífica. Qual é a fé salvífica? A fé que a maioria dos crentes tem. Que fé é essa? A fé de que os pecados foram perdoados. O nome está no livro da vida. Que fé é essa? A fé de que Jesus breve vem, que de fato o que foi feito na cruz do Calvário não será alterado. Essa é a fé salvífica. Você precisa ter mais que a fé salvífica. Você precisa ter a fé, aquela que é como um dom, a fé dos heróis, a fé de Davi, a fé que tinha o Sansão, a fé que tinha o Abraão, a fé que tinha o Isaac, a fé que te faz acreditar que mesmo estando no fundo do poço, você vai sair daí. A fé que te faz acreditar que mesmo tendo o diagnóstico de depressão, você vai vencer a depressão. A fé que te faz acreditar que mesmo tendo crise no país, desemprego aumentando, a farinha da panela não acaba na tua casa. O azeite da botija também não falta. A fé que diz que tudo pode desmoronar a um porto seguro em Deus, e é nele que você está. A fé que te diz que se vier 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu levanta a bandeira de Deus e não é atingido. Eu estou debaixo de autoridade de Deus para dizer, essa fé vai te guiar durante toda essa semana em Deus. Essa é a fé da segunda-feira, da terça-feira, da quarta-feira, da quinta-feira, da sexta-feira e do sábado. E avisa lá no teu emprego, se alguém não tem fé, diga, vem pela minha, vem pela minha. Eu estou com fé, para mim e para você vai ter uma semana extraordinária. O primeiro que crê já dá um grito de glória, o mais alto e o mais forte que trouxe. É a semana da fé. Acredita? Essas pessoas revolucionaram porque tinham segredos. E eu te mostrei 3 segredos que não mudam. O tempo passa e os segredos não mudam. Segredo da oração, segredo da leitura bíblica, segredo da fé. Exercite mais a sua fé. Exercite, pastor, como que eu exercito a minha fé? Vou te assustar com o que eu vou te falar. Entre em desafios maiores. Procure inimigos maiores. Como que eu exercito a minha fé? Procure problemas maiores. Os problemas de 2023 já não estão servindo mais para 2024. Você precisa de problemas maiores para exercitar a sua fé em 2024. Os mesmos não funcionam, não dá certo. A sua fé está subindo de nível, os problemas estão subindo de nível, as batalhas estão subindo de nível, e você vai chegar no nível que Deus quer que você chegue. Você precisa entender isso.
O texto que nós lemos é um texto muito pequeno. Você vai perceber que no livro do Gênesis, no capítulo de número 5, você vai ver que nós lemos aqui o 21, 22, 23 e o 24, 4 versos. E esses 4 versos contam uma história muito bela. A história de um homem que decidiu andar com Deus. Agora não pensa que na época antiga as coisas eram fáceis. Tem dias que eu fico assustado com algumas pessoas dizendo que no passado tudo era fácil. Que o Brasil dos anos 70 era fácil, que nos anos 60 era fácil. Nunca foi fácil, nunca. Porém, cada época tem as suas dificuldades. Essa época que nós temos muitas tecnologias, pode parecer fácil, também não é tão fácil. Nós temos muitas tecnologias, mas muita depressão. Nós temos muitas tecnologias, mas pode contar uma realidade do nosso bairro aqui? Eu moro ali embaixo, moro no Palmares. Esses dias eu passei e fiquei olhando o comércio do Palmares. Eu lembro que tinha 2 padarias. Hoje só tem uma. Eu lembro que nesse bairro só tinha um açougue. Hoje tem 2. Estamos comendo mais carne. Mas não é a picanha que estão dando para nós, não. Nós estamos comprando o negócio com nossos esforços. Mas eu percebi que o comércio que mais cresceu naquele bairro foi farmácia. 3 farmácias. Antigamente só tínhamos uma. Nós temos 3 farmácias. O que acontece? As doenças aumentaram. As pessoas estão mais doentes. É uma época de muita tecnologia e muita doença. É normal você olhar para uma pessoa aqui sorrindo, principalmente nas redes sociais, que é o lugar da falsidade. As pessoas mostram uma cara que elas nunca têm. Você dá uma olhada e diz, meu Deus, que coisa top. Quando você vai ver ao vivo, você vai tomando alguns sustos. Você diz, aqui não é verdade, isso é obra de engano. Se a crente está repreendido, estou falando para você. As redes sociais viraram esse ambiente. As pessoas vão mostrando um sorriso que elas não têm e nem desejam ter, mas elas mostram nas redes sociais. Essa época tem as dificuldades dessa época. Nos dias de Enoque, o mundo também era difícil. Eu preguei aqui há poucos dias que a vida sempre foi uma experiência difícil. Você quer ver um exemplo? O mundo de Adão e Eva, principalmente, para mim foi o pior e o mais violento da história. Quando o mundo tinha 4 pessoas, o mundo já tinha 25% da população formada por assassino. Eram 4 pessoas e o Caim já era um assassino. Eu nunca vi um mundo desse. O Brasil nunca chegou a esse ponto. Pastor, o que seria isso no Brasil? Seria 50 milhões de pessoas matando as outras. E essas 50 milhões matasse mais 50 milhões e só sobrasse 100 milhões. Aliás, 150 milhões. Você já parou para pensar nessa loucura? Mas era o mundo do Gênesis, capítulo de número 4. Enoque já vem de um mundo violento. Se você ler o capítulo 4 do livro do Gênesis, você vai ver que já tinha tecnologias e já tinha muita violência. Por exemplo, já tinha música. Tinha um homem que criou o órgão. Eu acredito que deveria ser muito top o órgão daquele homem. Tinha outro que virou serralheiro. No mínimo esse foi criando facas, esse foi criando vários objetos. O mundo já estava com tecnologia. O mundo já tinha música. O mundo já tinha pessoas que estavam do lado de Deus e pessoas que não estavam. Aí nasce um homem chamado Enoque. Quando você lê o capítulo de número 5 e o verso 21 que nós lemos, olha o que diz. E viveu Enoque 65 anos e gerou Metusalém. Os homens viviam muitos anos naquela época, igual eu vou viver, estou decidido a isso. Eles viviam igual eu vou viver, 900 anos, eles viviam 800 anos, tem gente rindo, eu enterro você antes, não tem problema nenhum. E vou chegar aqui para contar 700 anos atrás, tinha lá na igreja uma mulher que eu pregava, ela ria, e hoje foi embora ela, não existe mais, eu estou aqui, é isso aí. Enoque naquela época se vivia muito. Quando ele chegou aos 65 anos, ele foi pai, ele gerou um filho. A nossa vida como homem, as mulheres podem contar as experiências delas, ela muda radicalmente quando nós nos tornamos pais. A vida muda, ela é uma antes de ser pai
ela passa a ser outra depois de ser pai. Muda-se os pensamentos, muda-se os sentimentos, muda-se as atitudes. Para você ter ideia, eu não vou falar nem da igreja. Existem homens que saíram do crime depois que viraram pai. Eles nem aceitaram a Cristo. Não. Eles continuam longe de Cristo, mas estão longe do crime porque ele se tornou um pai. Eu já vi história de homens que deixaram as drogas porque gerou um filho. Ele gerou um filho, caiu em si, disse: eu não quero mais as drogas, e não aceitaram a Cristo. A nossa vida muda. Quando Enoque gerou esse filho, Metusalém, ele tomou uma decisão. Ele já tinha 65 anos. Eu vou repetir, ele tinha 65 anos. E quando ele tinha 65 anos, ele tomou, sabe qual decisão? Ele tomou a decisão do seguinte: de agora em diante, eu vou andar com Deus. É isso que eu quero. É isso que eu decido. De agora em diante não tem acordo. Eu vou andar com Deus. Eu não conheço ninguém que anda com Deus. Eu nunca tive esse exemplo. Presta atenção. Nem tudo você vai aprender com exemplo. Nem tudo você vai aprender com alguém te ensinando. Não foi ninguém que ensinou Enoque. Ele decidiu: vou andar com Deus e ponto final. E ele começou a andar com Deus. Ele começou a andar com Deus e ele não andou pouco. Não. Ele andou com Deus a partir dos 65 anos e ele andou 300 anos com Deus. Foi a decisão que ele tomou. Eu preciso liberar essa palavra para alguém. E eu quero que você abra muito o coração para receber. Nunca é tarde para uma mudança radical. Alguém está pegando? Eu vou repetir: se esse homem mudou aos 65 anos de idade, dá tempo de você mudar muita coisa ainda. Eu vou repetir. O Abraão mudou de vida aos 75, o Moisés aos 80. Eu não sei qual é a faixa etária que você está vivendo, mas Deus está gritando ao coração de alguém: não é tarde para viver uma mudança. Eu estou profetizando para alguém que tem coração aberto, mãos levantadas e boca aberta para receber. Se você decidir nesse domingo, vai viver uma mudança extraordinária na tua vida. Eu vou continuar profetizando. É mentira do diabo que você está velho. É mentira do diabo que você está velha. É mentira do diabo que o seu tempo passou. É mentira que o seu tempo acabou. Deus desceu aqui e está dizendo: quero mudança, e o tempo é agora. O tempo é agora. Se tem uma pessoa que acredita que vai viver mudança ainda em 2024, que erga as tuas mãos, que erga a voz e dá um grito do tamanho da mudança que vai viver. Cadê? Levante uma mão só, toca em alguém e diga: não é tarde para mudar. Não, você ainda está vivo, não é tarde. Você está respirando, não é tarde. As promessas que Deus fez não se cumpriram todas, não é tarde. O diabo armou o laço, Deus corta o laço hoje, não é tarde. Pastor, está difícil, Deus está te dando graça, não é tarde. Não olhe para o tempo perdido, olha para aquilo que Deus preparou para o teu futuro. Só os vencedores que me ouvem recebem isso. Dá um grito de glória, porque não é tarde. Não é tarde. Não é tarde. Enoque começou a andar com Deus, mas ele entendeu que andar com Deus não pode ser algo esporádico, como às vezes você faz na igreja. Vem um domingo e falta 10. Ele entendeu que andar com Deus não é para ser algo de qualquer jeito. Eu vou repetir uma frase que eu digo para algumas pessoas: você é aquilo que você faz todos os dias. Isso te define. Você ora todos os dias, você é um homem de oração. Você mente todos os dias, você é um homem da mentira. Você tem fé todos os dias e crê, você é um homem de fé. Você não trabalha nem um dia, só dorme, então você é uma pessoa do sono. O que te define é o que você faz todos os
dias. Todos os dias. Você sabe qual foi a decisão de Enoque? A decisão de Enoque foi essa: eu vou andar com Deus todo dia. Não tem feriado, não tem folga, não tem final de semana, não tem dia úteis. Não, vou andar com Deus todos os dias. Como vai ser isso? Nos dias bons, eu vou andar com Deus. Nos dias ruins, eu também vou andar com Deus. Deu tudo errado, eu vou continuar andando com Deus. E no dia que Deus me machucar, eu vou continuar andando com Deus. Sabe por quê? Na caminhada com Deus, Ele machuca a gente. E não é que Ele quer machucar. Nós somos teimosos, nós somos limitados. Nós queremos entender coisas que não entendemos. As decisões de Deus não tem nada a ver com as nossas decisões. E isso nos deixa frustrados, cabisbaixos, abatidos. Mas o próprio Deus ensinou, é que nós não queremos aprender, mas Deus ensinou sobre isso. Deus usou Isaías para dizer o seguinte: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus caminhos também não são os vossos caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos que os vossos. E os meus caminhos mais altos que os vossos. Tem nada a ver. Nós queremos. Aí quando Deus dar a resposta para nós ficamos ofendidinhos, dodóizinhos. Porque nós esperamos o sim, Deus disse o não. Porque nós esperávamos o não e Deus disse espera. Aí nós chegamos, Deus, nós já esperei um tempo, Deus diz, espera mais. Aí nós ficamos todos, Deus, o tempo está passando, e espera até quando? Até quando? E isso nos machuca. O Enoque decidiu andar com Deus. E sabe o que o Enoque fez? O Enoque fez o seguinte: eu vou transformar a minha caminhada com Deus em hábito. O que eu vou te ensinar agora é uma chave de Deus para revolucionar todas as áreas da sua vida. É quando você aprende a transformar as coisas boas em hábitos. Pastor, o que é um hábito? É algo que você já faz inconscientemente. É igual o seu hábito de mascar chiclete. Já virou tanto hábito que não tem nem açúcar no trem e você continua mascando. Já virou um hábito tão grande que você não sabe sair de casa sem esse negócio. É igual o hábito de roer a unha. Quando você percebe é porque já está com a mão na boca. Não é antes. Quando você percebe, você nem percebeu, já estava com a mão na boca roendo a unha. O hábito é algo que funciona, às vezes, à frente da reflexão. Você nem refletiu. Quem tem o hábito de xingar? Aí diz, escapou um palavrão. Escapou nada, é o hábito. O hábito gera isso. Você não tem controle sobre o hábito. É por isso que a palavra hábito, ela é sinônimo de vício, de mania. Quem já teve um vício sabe do que estou falando. Poxa, não queria beber, e quando menos esperou, já tinha bebido. Ah, meu Deus, eu disse que não ia beber, e quando lembrou, já tinha mandado o copo para dentro. Quem tem o hábito de fumar, quando menos espera, está fumando, e às vezes tem que pedir desculpa para as pessoas, porque está fumando em lugares que nem percebeu. O hábito do fumar, isso é tão grave, que eu me lembro que um dia eu estava viajando para Rondônia, se eu não me engano, em 2002, eu estava indo de ônibus, e tinha um moço com a gente, e ele disse que ele era um médico, e ele estava indo trabalhar em Rondônia, ele vinha do Paraná, eu peguei o ônibus em São Paulo, e ele vinha do Paraná. Eu achei estranho, eu estava viajando de ônibus, porque eu não tinha grana para pagar o avião. Eu não tinha dinheiro para isso. Eu estava indo de ônibus. Mas ele disse, eu sou um médico. Eu falei, como assim um médico não viaja de avião? Ele disse, eu tenho que viajar de ônibus. Porque eu preciso fumar, cara. Eu tenho que fumar. E o tempo que eu fico no aeroporto e o tempo que eu fico dentro do avião me dá um desespero que você não faz antes. Mas o senhor é um médico. Ele disse, pois é, eu tenho esse vício. O homem viciado. Ele é controlado pelo vício. Agora olha que coisa linda o Enoque. O Enoque agora transformou a caminhada com Deus em um vício. Ele era viciado nesse negócio. Todo dia, você faz o que, Enoque? Eu ando com Deus.
Enoque, o que é que você vai fazer amanhã? Bom, primeiro andar com Deus, depois vem as outras coisas. Enoque, você não esquece de andar com Deus? Não dá para esquecer, já é meu vício, é minha mania, é a minha dependência. Eu não sei andar sem Ele, eu ando com Ele, eu ando com Ele. Alguém está recebendo uma palavra poderosa, poderosa. Isso vai virar um hábito na sua vida, vai andar com Deus. Pastor, que dia eu vou andar com Deus? Essa semana? Você vai andar com Deus segunda-feira, vai andar com Deus na terça-feira, vai andar com Deus na quarta-feira, vai andar com Deus na quinta-feira, vai andar com Deus na sexta-feira, vai andar com Deus no sábado. E quando olhar para trás, alguém vai perguntar como foi a sua semana, você vai dizer: andando com Deus, andando com Deus, andando com Deus. Eu vou melhorar, hein? Vai ter milagre de Deus, vai ter salvação de Deus, vai ter glória de Deus, vai ter poder de Deus, vai ter autoridade de Deus. Ei, os demônios que entrarem na tua frente essa semana vai ter que sair. Não tem nada que te para essa semana. É semana de andar com Deus, andar com Deus, andar com Deus. Tem alguém me ouvindo? Tem alguém me ouvindo? Tem alguém me ouvindo? A parceria entre você e Deus vai ser extraordinária. Eu vou ministrar de novo. A parceria entre você e Deus vai ser imparável. A parceria entre você e Deus vai ser inquebrável. Eu vou melhorar. Deus gostou tanto daquela parceria, mas Deus gostou tanto que Deus disse: eu vou eternizar esse negócio. Enoque, sabe o que vai acontecer, Enoque? Eu não vou descer mais para andar com você, não. Eu gostei tanto que eu estou te arrebatando para você andar comigo aqui em cima. Oh glória, oh glória. Só quem vai andar com Deus, uma mão levantada é pouco. Levanta as duas, levanta a voz, abre a boca e recebe a graça que desce sobre a tua vida agora. Pega na mão de alguém que está ao teu lado e diga: já estamos andando com Deus. Eu convido só quem tem glória para abrir a boca. Canchova, séria. O Enoque toma a decisão, e essa decisão se torna um hábito. O hábito de andar com Deus, o hábito de caminhar com Deus, o hábito de ser cheio de Deus. Todas as vezes que você quiser mudar a sua vida, muda os seus hábitos. Muda o hábito da sua alimentação. Muda o seu hábito de dormir. Muda o seu hábito de fazer amizades. A inteligência do Enoque é extraordinária. Ele decide andar com Deus. E a decisão dele foi incondicional. Quando você anda com Deus, a sua decisão tem que ser incondicional. Não sei se você está acompanhando os Jogos Olímpicos. Eu não estou acompanhando. Mas eu recebi a notícia hoje que uma skatista, ela corre o risco de ser punida, porque ela não está nem aí. Ela decidiu que vai andar com Deus. Se o Comitê Olímpico gostar, para ela, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ponto final. E se eles não gostarem, do mesmo jeito. Porque a decisão de andar com Deus, ela tem que ser igual de Enoque. É incondicional. Não interessa. Eu vou andar com Deus. Você tem que aprender a andar com Deus igual Jesus. Jesus andou com o Pai tanto, que até na hora ruim, que ele estava prestes a morrer, ele disse: em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Não entrego para ninguém, só entrego para o Senhor. Só. Entrego para ninguém.
Você tem que aprender a andar com Deus tanto, que você vai viver semelhante ao Jó. É uma beleza no livro de Jó que poucas pessoas percebem. É que Jó arrebentava o diabo. O Jó não dava ibope. Você pode perceber que quando o diabo fazia as coisas, o Jó não dava o crédito para ele. O diabo estava tirando tudo de Jó. Tudo. O Jó disse que o diabo tirou alguma coisa? O Jó disse que, Satanás, você tem que ouvir, se você gostar ou não. Deus me deu, Deus tirou. Mas não era Deus tirando. Quem estava tirando era o diabo. Mas Jó estava entendendo, se ele está tirando é porque Deus está permitindo. Ainda assim o crédito não é dele, nem do que ele faz. O crédito continua sendo de Deus. E esse é andar com Deus. É andar com Deus igual Abacuque disse. Portanto, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas das malhadas, e nos currais não haja mais vacas. Paro de adorar? Desisto de Deus? Todavia, eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Eu vou falar como pastor, me dá vergonha de ver tantos crentes desmotivados, desistindo tão fácil, porque eles andam com Deus, mas não é incondicionalmente. Eles andam com Deus até que a porta se abra, ele anda com Deus até que as coisas dão certo, ele anda com Deus até que um crente decepciona ele anda com Deus até que um pastor caia em pecado, ele anda com Deus até que um cantor escandalize, ele anda com Deus até que ele veja algum erro que ele não suporta na vida de alguém. Andar com Deus não funciona assim. Andar com Deus tem que ser incondicional, igual Pedro, Paulo, o João, o Estevão. O Estevão caminhou com Deus até quando? Até que apedrejaram ele. Ele disse: pode tacar pedra, eu estou vendo os céus abertos, eu vou continuar com ele. Andar com Deus é igualzinho Pedro. Prenderam ele e disse: eu continuo andando com Deus. Soltaram ele e disse: eu vou voltar. Olha que coisa linda, pastora Karen, quando Pedro é livre da cadeia, ele deveria voltar para casa, ele deveria voltar para ver a esposa, para ver os amigos. Ele nada, ele disse: eu quero saber onde tem oração. Ele chegou, foi na casa que tinha oração. Ele disse: eu quero saber onde está o povo que anda com Deus, eu quero saber onde está o povo que busca Deus, o povo que clama, o povo que ora. Eu vim debaixo de autoridade profética para dizer que nenhum mundo corrupto, de secularização, quando os fundamentos são abalados, quando as heresias estão tomando conta de igrejas e de púlpitos, em um mundo onde pregadores estão se curvando e desistindo, pastores estão se apostatando da fé, crentes estão se desviando, é nesse mundo que ainda tem um remanescente que está dizendo: haja o que houver, venha o que vier, eu vou andar com Deus, eu vou caminhar com Deus, eu vou mandar no Espírito, eu vou viver no Espírito, eu vou ser cheio do Espírito, eu vou continuar orando em línguas, eu vou continuar expulsando demônios, eu vou continuar declarando que o reino de Deus chegou, eu vou continuar declarando que em breve a última trombeta vai tocar, e quem anda com Deus vai ser arrebatado.